Hello people! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Shrek the Third, o terceiro filme da franquia no Brasil conhecido como Shrek Terceiro. Então, bora lá! Nesta cena que nós vamos analisar, Shrek, Arthur, o gato e o burro estavam indo rumo ao reino tão distante com aquele objetivo de levar o Arthur para ser o novo rei. Porém, no meio do caminho, devido a uma discussão, o barco deles bate numa rocha e afunda, fazendo eles acabarem em uma ilha desconhecida. A cena que nós vamos analisar aqui é uma breve discussão que ocorre entre Shrek e Arthur. Portanto, para nós entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá. We're heading back to far, far away, one way or another. And you're gonna be a father. What? You just said father. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Agora a mesma cena com legendas em inglês. We're heading back to far, far away, one way or another. And you're gonna be a father. What? You just said father. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Agora vamos compreender detalhe por detalhe. We're heading back to far, far away, one way or another. And you're gonna be a father. We're heading back to far, far away, one way or another, and you're gonna be a father. Bom, quando Shrek começa dizendo we're, ele está abreviando simplesmente we are. Nós somos ou nós estamos. Então, we're. E aí ele cita isso aqui, ó. Heading back. Para quem não sabe, head back é o ato de retornar para algum lugar. Da mesma forma que você pode usar o head, que nesse sentido não é cabeça, head, cabeça, é o sentido de estar indo em direção a algum lugar. Por exemplo, eu poderia falar aqui que eu estou indo em direção à praia. I'm heading to the beach. Ó, eu poderia falar head no sentido de direção, eu estou indo para aquele lugar. Nesse caso aqui, a frase não é necessariamente contínua, até mesmo porque eles acabaram de bater o barco, eles nem sabiam como que eles voltariam. Aqui ela simplesmente quer dizer, nós vamos voltar. We're heading back. Então nós vamos voltar. Para onde? To far, far away. Para tão distante. Bom, esse é o título que foi adaptado na língua portuguesa deste nome aqui, Far, Far Away. É o nome do reino a qual eles pertencem aí no filme, né? E então, ele cita isso aqui, ó. One way or another. Se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar um caminho, um jeito, uma maneira, ou uma outra. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Um jeito ou uma outra. Não, né? Você vai ter que adaptar para como? De um jeito ou de outro. É isso que ele está dizendo na língua portuguesa. De um jeito ou de outro. One way or another. E aí, a frase final é And you're gonna be a father. Bom, you're é uma contração de you are. Gonna é uma contração de going to. Portanto, quando ele está dizendo And you're going to be a father, é uma frase também que você não pode traduzir ao pé da letra, senão vai ficar assim, ó. E você está indo ser, to be, verbo ser ou estar, a father. E você está indo ser um pai. Fica muito estranho. Nós podemos simplesmente contrair isso tudo para e você vai ser pai. É a versão traduzida na legenda em português, na versão dublada do filme. Portanto, and you're going to be a father, né? Vamos voltar aqui às abreviações. Então ele diz you're gonna be a father. Lembrando que gonna é uma abreviação de going to. Portanto, and you're gonna be a father. E você vai ser pai.
Lembrando que ele cita aqui, ó, a father, um pai. No português, fica muito melhor você simplesmente dizer e você vai ser pai, não um pai, né? Então, basicamente traduzimos esse trecho completo para nós vamos voltar para tão distante de um jeito ou de outro. E você vai ser pai. Shrek falou errado aqui, né? Porque não é pai, é rei que ele queria ter dito. Vamos então compreender a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui é escrever a frase em inglês aqui em cima e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como nós pronunciamos cada palavra da mesma forma que os personagens pronunciaram. Então prestem atenção numa coisa aqui, ó. Toda vez que você vê o TH no inglês, é impossível representar esse som na língua portuguesa. Não é som de D, não é som de V, não é som de F, não é som de T, de D. Não é possível representar esse som na língua portuguesa. Por isso que eu usei um TH mesmo, tá? Então, another. O som do TH é aquele som chato, né? Da língua entre o dente. The. Então, one way or another. Repitam comigo aí, ó. We are heading back. Ele fala dessa forma aqui, ó. We are heading back to far, far away, to far, far away, to far, far away, one way or another, one way or another. And you're gonna be a father, and you're gonna be a father, and you're gonna be a father. We're heading back to far, far away, one way or another, and you're gonna be a father. We're heading back to far, far away, one way or another, and you're gonna be a father. We're heading back to far, far away, one way or another, and you're gonna be a father. We're heading back to far, far away, one way or another, and you're gonna be a father. What? You just said father. What? You just said father. Bom, o burro tentou corrigir o Shrek, né? O Arthur pergunta what? O quê? E o burro diz you just said. Bom, você disse. Esse just representa você acabou de dizer. Então, você acabou de dizer father, pai. Ó, entenda melhor aqui o contexto dessa frase. Quando ele fala you said, lembrando que said é o passado do verbo say, dizer. Então, se eu simplesmente dissesse assim, ó, you say father, é você diz pai. You said father, você disse pai. Quando ele usa just, esse termo just, utilizado pelo burro, ele representa uma coisa que acabou de acontecer. Aconteceu alguns instantes, alguns segundos atrás. Então, you just said. Você acabou de dizer. Father. Pai. Então, temos aqui esse trecho. O quê? Você acabou de dizer pai. Então, vamos para a pronúncia. What? You just said father. Percebam que o T do just não é pronunciado. Ele simplesmente unifica tudo. You just said. Repitam comigo aí, ó. You just said father. Father. Tem um TH aí no meio, hein? Presta atenção. Father. Father. What? You just said 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 father. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king! Yeah, right. I said king. You're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. Bom, você percebe que o Shrek não assumiu o seu erro de ter citado pai anteriormente, né? Ele disse I said king. Você percebe que o termo rei, embora se escreva king, esse G ele não aparece nenhuma vez. Ou seja, é um padrão. Toda vez que você vê qualquer palavra no inglês que termine com ing, você nunca pronuncia a letra G. Portanto, I said king. I said king. Eu disse rei. Então, nós já falamos na frase anterior que said é o passado de say, o verbo dizer. Então, eu disse rei. E aí ele cita isso aqui, ó.
you're gonna be, abreviado de you are going to be, é a mesma estrutura da primeira frase que nós vimos aqui. You are going to be. Não é você está indo ser. Não, é você vai ser. Então lembre-se, não traduza tudo ao pé da letra. Então você vai ser rei. E aí o Arthur, ele meio que repete o que o Shrek fala, né? You're gonna be king. Você vai ser rei. Basicamente é a mesma coisa. E aí, ele fala, yeah, right. É como se fosse, right, tá bom. É uma confirmação meio que, né, não dando ibope. Yeah, right, tá bom, é isso aí, ok, basicamente. Portanto, esse trecho significa, eu disse rei, você vai ser rei, você vai ser rei. Tá bom. Vamos para a pronúncia. I said king. You're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. Você percebe que na hora que ele fala right, só sai right. Right. Yeah, right. Nem sai o T, né? Percebe só. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. Repitam comigo aí. I said king. You're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king. Yeah, right. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Quando ele diz where do you think, é uma pergunta feita no presente simples com o termo onde. Where significa onde. Do you think significa você pensa, você acha. Esse do representa que a pergunta está no presente simples, ou seja, ele não tem tradução nenhuma dentro dessa frase, ele só está ali para auxiliar o verbo pensar e trazer ele para o presente. Então, onde você acha? Não é achou, não é achará, é acha, presente. Então, onde você acha ou onde você pensa, no sentido literal do verbo think, you're going. Ao pé da letra, you are going, você está indo. Então, onde você pensa que está indo? Você percebe que a gente até poderia omitir o você e deixar assim, ó, onde pensa que está indo? Ou melhor, onde pensa que está indo? Num sentido bem informal, bem uma conversa ali entre pessoas que se conhecem, né? E aí o Arthur faz uma brincadeira, ele cita o nome do reino, né? Far, far away, tão, tão distante. Só que agora ele fala from you, de você. From sempre indica um ponto de origem. Então, se eu quero falar assim, eu estou longe de você. I am far from you. Então, ó, from you, de você. From sempre vai indicar um ponto de origem. Até mesmo se você estiver, por exemplo, vindo do parque. Você quer falar assim, eu estou vindo do parque. I am coming from the park. Então, ó, from the park indica de onde eu estou vindo. From sempre vai indicar origem. Portanto, where do you think you're going? Onde pensa que está indo? Tão, tão distante de você. Far, far away from you. Quanto à pronúncia, where do you think you're going? Pronuncia comigo essa pergunta. Where do you think you're going? Far, far away from you. Where do you think you're going? O Shrek pergunta rápido. Where do you think you're going? Where do you think you're going? Far, far away from you. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Where do you think you're going? Far, far away. From you. Agora você vai assistir comigo esse trecho completo sem legenda alguma.
Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Repita, escreva, anote, fale, pronuncie. Não fique apenas no assistir. Portanto, vamos assistir sem legenda alguma. Bora lá. We're heading back to far, far away, one way or another. And you're gonna be a father. What? You just said father. I said king, you're gonna be king. You're gonna be king! Yeah, right. Where do you think you're going? Far, far away. From you! E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, você pode mandar mensagem para mim se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer coisa que você viu nesta aula, ou simplesmente receber dicas diariamente nas stories, no feed. Me siga lá, me mande uma mensagem, esteja conectado comigo. Não se esqueça também de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar o que você achou dessa aula. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Pois é, meus amigos, finalizamos mais uma aula de inglês. E é o seguinte, se você ainda não tomou a decisão da sua vida, eu vou te encher o saco pra quê? Pra você não ficar estudando apenas aqui no YouTube. Pra você sair daqui e começar a aprender de modo sequencial, gradativo. E não só isso, talvez você está aqui pensando assim, talvez eu aprenda melhor sozinho, sem acompanhamento, sem ajuda. Eu te garanto, se você tiver um mentor na sua vida, um professor, alguém te guiando, alguém te corrigindo, alguém te aconselhando, alguém te direcionando e pessoas para te ajudar, principalmente nessa questão de praticar inglês, treinar conversação, você vai aprender muito mais rápido. Então faz o seguinte, clica aqui no link na descrição aqui, ó, teachermurilo.com/desconto 50 off e por apenas 12 vezes de R$ 49,90 garanta sua vaga. Vem pro último curso de inglês da sua vida. Bora!